Não, vai fazer? Vai falar comigo de novo? Cronista? Não lista ainda não. Ah, tá. Pode entrar. Não curti não. Eu Ó, faço tá, muito sábado que eu tô pensando na companhia. Pode falar. Aí eu fico falando. Pensei que você queria os avisos. Aqui vai Ela é falar. cronista já? Sucesso em ser. Mas quem que tá no sucesso em ser? Você? Ninguém tá. Não tá ouvindo? Instagram Só não que tá tá ainda. ajudando. Entrou? Não. Peraí. Agora sim. Tudo bem. Ó, esse aqui vai tudo de uma vez. Vai, né? Ok. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live do Evangelho no Lar, do Grupo Kardecista Fraternidade do Amor. Eu sou a Vera Ruiz. Boa noite, eu sou a Angelita, estou de novo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para você que quer nos acompanhar, você pode estar seguindo pelo Evangelho, pode colocar o seu copo de água, sua jarra de água, para a fluidificação no momento das nossas vibrações. Então, eu vou estar convidando a todos vocês que já estão aqui, né, conosco, já estão online. Vamos nos preparar nesses instantes. Vamos pedindo a proteção do nosso Mestre Jesus. Vamos pedir a proteção do plano espiritual. Vamos convidar a todas as fraternidades, a todos esses benfeitores da espiritualidade, os mentores da Fraternidade do Amor, Dr. Bezerra de Menezes, toda a equipe médica da Fraternidade do Amor. Vamos nos sentindo abençoados por esses bons espíritos que nos acompanham, que nos protegem, que nos intuem para a nossa melhora espiritual,
Vamos pedindo a proteção de toda a nossa casa, pedindo a proteção do grupo de trabalhadores que já estão apostos nos trabalhos de cura e de limpeza aqui na nossa casa. Vamos sentindo que uma luz intensa emanta paredes, teto, piso, todos os ambientes da nossa casa, aqui neste ambiente, onde nós estamos fazendo o nosso Evangelho, que nós possamos receber toda a proteção, intuição necessária, para que essas energias de cura, de amor, de caridade, chegue a todos vocês, sejam vocês onde estiverem, que vocês possam receber dessas energias benéficas, curadoras. Vamos também envolvendo a Iris e a Bia, que estão conosco, nos ajudando na noite de hoje. E assim, nessa sintonia com o plano espiritual, o nosso Mestre Jesus, sentindo as bênçãos do nosso Pai, é que nós iniciamos este Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Sede Perfeitos. Nós dividimos em duas partes. Hoje nós vamos falar, sobre esses caracteres da perfeição e também do homem de bem. E na próxima semana nós vamos falar sobre a parábola do semeador, que é uma das parábolas mais lindas que Jesus nos presenteou quando ele esteve presente aqui conosco na Terra. Também, Exatamente, mas a gente separa um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Então vamos dividir para que a gente possa fazer algumas colocações, e você que está nos assistindo, se você tiver dúvidas, se você quiser perguntar, você vai colocando as suas perguntas, que nós, na medida do possível, nós vamos lendo aqui, vamos conversando também sobre a pergunta. Assim, é uma forma de você participar ativamente do nosso Evangelho no Lar. Então, acho que eu vou ler esse item 1 aqui, Angelita, para que a gente possa estar falando. Isso. Então, olha, sede perfeitos, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o que faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas havereis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 44 a 48. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Você vem sempre aqui? Você vai comentar, Vera, sobre o sede perfeitos? Pode começar. Vou iniciar, então. Isso. Quando a gente fala sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, é muito limitado, para nós, porque o que realmente é a perfeição de Deus? Será que alguém consegue mensurar essa magnitude, do quão perfeito é Deus? Nós temos uma visão limitada de perfeição aqui no planeta Terra, Então, quando Jesus diz, sede perfeitos, como meu Pai Celestial, ele está nada mais do que falando sobre a perfeição que temos que trilhar quando estamos aqui encarnados no planeta Terra. Então, a perfeição de Deus, ela é sempre relativa. Por quê? Ele sempre será perfeito aos nossos olhos, Nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre, soberano. Não existe perfeição maior do que a de Deus. Porém,
nós não conseguimos mensurar. O que você acha que seria uma perfeição de Deus? Assim, na sua convicção, qual seria essa perfeição? O que seria Deus dentro da sua magnífica perfeição? Vocês conseguem imaginar isso? Vamos colocando aqui para a gente conseguir pensar junto, porque é algo tão grandioso que por vezes nós começamos a pensar o que é a perfeição. Então, nós jamais vamos conseguir fazer essa avaliação. Porém, a nossa vida terrena, ela é um aperfeiçoamento, né? Então, desde quando nós nascemos, quando nós iniciamos os nossos encarnes, né? Na esfera animal, a esfera huminal, iniciamos a nossa jornada evolutiva, nós estamos aí fazendo um aperfeiçoamento, né? Para sermos perfeitos. Então, o que vocês acham que seria uma perfeição dentro dessas características? Logicamente, primeiramente, a caridade, né? Através da caridade, nós conseguimos aí trilhar um caminho, nos aperfeiçoando para sermos melhores. Então, se você for pensar do nosso início, né? E do nosso final, onde conseguimos chegar a essa perfeição falada por Jesus, né? Através dessa evolução de ser anjos, arcanjos, já os querubins, que são espíritos extremamente evoluídos e já mais em direção a essa perfeição. Se formos olhar o nosso caminhar hoje aqui na Terra, logicamente nós estamos mais próximo do início do que do final, não é verdade? Porque nós somos ainda muito jovens dentro dessa escala evolutiva. Então, eu acredito assim, que pensando em relação a estarmos nessa escala evolutiva, os piores defeitos que nós poderíamos ter seria o orgulho e o egoísmo, né? Principalmente o orgulho daqueles que acham que já estão muito evoluídos, né? Nós temos que ter esse pensamento em nós, que nós ainda estamos engatinhando para as coisas divinas, para as coisas do Pai, para as palavras do Pai, né? Vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, quando você olha através do orgulho e do egoísmo, o orgulho que sei tudo, ou do egoísmo, né, Vera, que você pensa em si próprio, nós estamos muito longe dessa perfeição dita por Cristo, né? Então, o que vai nos diferenciar nessa escala evolutiva é justamente estar próximo do amai-vos uns aos outros. Isso, quando conseguirmos, aí vamos estar aí lá no primeiro ano, segundo ano ainda, né? Para chegar no final. Então, vamos pensar sobre isso, né? Sobre essa grandiosidade de Deus e como essa nossa escala evolutiva, né? Todos nós, todos, independente, estamos encarnados aqui para trilharmos o caminho da perfeição. Um dia vai chegar. E assim, eu gostaria de fazer, né, algumas perguntas. Quando a gente lê Sede Perfeitos, e a gente lê esse capítulo, quer dizer, você está recebendo uma mensagem que você não é perfeito. Você concorda? Sim. Desculpa aqueles que se sentem já perfeitos, tá? Me desculpe. Aí já estão no orgulho e no egoísmo. Né? Vocês estão no orgulho e no egoísmo. Então, para aqueles que já são perfeitos, desculpe, mas quando a gente lê isso, a gente percebe que nós não atingimos ainda a nossa perfeição. E aí eu faço uma outra pergunta, né? Qual é o objetivo da perfeição? Exatamente. Por que é que nós reencarnamos e por que existe essa parábola e qual é a mensagem que essa parábola está querendo nos dizer exatamente? A primeira que nós já recebemos é que nós não somos perfeitos. Nós estamos, como colocou muito bem a Angelita, né? Nós estamos ainda no início da nossa escala evolutiva, apesar dos milhões de anos que já temos aí na nossa bagagem de reencarnações. E também o objetivo de nós buscarmos essa perfeição e a forma como nós vamos buscar essa perfeição é nós nos colocarmos o nosso espírito perante as tarefas que nos são dadas aqui
no mundo, porque, sabe, quando cada um de nós, você recebe muitas vezes orientação do seu mentor espiritual, você vai numa casa espírita, ou mesmo nós sabemos que cada um de nós estamos aqui por um motivo e que cada um tem uma missão. Então, esse objetivo da perfeição é justamente isso, te colocar neste caminho. Muitas vezes, nós tomamos caminhos diferentes daqueles que existiam na nossa programação de vida. E aí vem o nosso sofrimento, quando nós não observamos as leis divinas, né? Quando nós esquecemos que tudo aquilo que nós plantamos, que tudo aquilo que nós semeamos, inevitavelmente nós vamos ter que colher. Então, as atribulações das nossas vidas, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de provação, nós não reencarnamos para que a gente possa ser punido ou para que a gente possa ser castigado. Nós encarnamos para nos purificarmos. Por que para nos purificarmos? Para este caminho da perfeição. Então, é muito importante que nós possamos perceber que toda encarnação é uma grande oportunidade de lapidação para o nosso espírito. Então, aquelas dificuldades, aqueles transtornos, as doenças que chegam na nossa vida, as perdas das quais nós temos, os sofrimentos que nós temos, é para que os nossos espíritos possam se tornar mais fortes, para que os nossos espíritos possam se tornar fortalecidos e começar a sair dessa vendida, dessa ilusão do mundo, de achar que nós somos os donos, que nós controlamos, tudo isso que a Angelita nos colocou. Orgulho, a vaidade. E a essência dessa perfeição é a caridade moral. A caridade moral é justamente essa caridade que Jesus está colocando aqui nos caracteres da perfeição. Quando você ama o seu inimigo. Você ama o seu inimigo porque você ama o seu inimigo. Ah, mas ele não te ama. Mas isso aí é uma outra história. Eu amo meu inimigo por quê? Porque eu estou no caminho dessa perfeição e eu sei que quando eu amo meu inimigo, significa que eu me libertei dele, eu libertei ele de mim, então é um passo a mais que eu tenho na minha evolução. E também, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa é a essência da caridade moral. Né? Até nós atingirmos isso, não é brincadeira não. Né? Não é brincadeira não. Tem aí algumas coisas que nós precisamos observar na nossa vida, que nós precisamos estar aprendendo. E você ser espírita não significa você apenas conhecer as parábolas do Evangelho e não utilizá-las. Por quê? Durante essa pandemia, deu para perceber muito bem quem comprou um Evangelho e que não usou durante a pandemia. Foi para pânico, foi para crise de ansiedade generalizada, foi para insônia, foi para desequilíbrio, foi para insegurança. Mas e aí? Cadê aquela força interior? Cadê aquela fé que muitas vezes, quando você pergunta numa palestra, quem tem fé aqui? Todo mundo levanta a mão. Mas que tipo de fé que nós temos? Você dizer que você é espírita é muito fácil. Tem muita gente que diz que é espírita. Agora, você dizer que você vive o espiritismo, que você trabalha na doutrina, não é que você trabalha no centro espírita. Você trabalha para o seu desenvolvimento e você trabalha para o próximo, na caridade silenciosamente. Você não precisa colocar anúncios daquilo que você faz na sua vida. Né? É silenciosamente esse trabalho, não é exatamente isso, Angelita? E mesmo assim, a gente vendo esse lado, a gente pode ver o outro lado. Quantas pessoas também despertaram para o bem, né, na pandemia, em ajudar o próximo, né? Quando nós encerramos as atividades aqui na Casa Espírita, nós ficamos muito preocupadas, né? Porque, lógico que são as pessoas que vêm aqui que nos ajudam a auxiliar as pessoas.
E quando a casa fechou, nós falamos, nossa, vamos precisar fazer uma campanha. Quantas pessoas desempregadas, as pessoas começaram a perder seus empregos e começaram a ligar para a gente, vir para nós, e nós abrimos isso para o público para que pudessem nos ajudar. Nossa, foi uma coisa assim, eu nunca vi uma corrente tão enorme, né? Saltou assim, triplicou o nosso trabalho através dessas mãos que vinham por nós para ajudar essas pessoas. Então, teve esse lado ruim dessas pessoas que quiseram se desesperaram na realidade, estar né? no medo, né? Optaram, né? Porque nós podemos fazer opções, apesar de estarmos numa pandemia, de ter acontecido tantas coisas. É lógico, no início acho que todo mundo fica, nós também ficamos preocupados. Mas o segundo passo que é o importante, né? Você sente um impacto, só que o segundo passo é, ou você recua, fica no medo, na dor, na tristeza, ou você segue em frente e fala, vamos lá. E você seguir em frente e ainda pensar no outro, foi maravilhoso. Eu vi isso muito acontecer com muitas pessoas. E assim, e fortalece demais a nossa alma. É uma coisa impressionante, porque você percebe que existe, né, um sentimento de perda de controle, porém, a fé é maior ela que é tudo. Fortalecida. E aí você começa a trabalhar esses outros caracteres que fazem parte desses sede perfeitos que compõem a caridade. Nós falamos a caridade, mas a caridade é um conjunto de atributos que nós vamos adquirindo. A caridade é um leque enorme, né? Exatamente, a benevolência. Não é só o dar, né? É então, ouvir, é tudo, né? Mas a benevolência, Exatamente. a indulgência, a abnegação, o devotamento são características, são pilares da caridade. A benevolência é a bondade, tá? E a benevolência e a bondade, sem você julgar se o outro tem mérito ou não, que é o que Jesus está dizendo aqui. Ó, Jesus está dizendo aqui, amai os vossos inimigos. Olha, se ele tem mérito, se ele não tem mérito, isso é uma outra história. A partir do momento em que você adquiriu a benevolência, você está se trabalhando para chegar numa caridade moral, você vai fazer o bem porque você faz o bem. É o dar sem medidas, né? Exatamente. O dar sem medidas é que leva você a dar um passo além. Então aí hoje, se você que está escutando aqui o nosso evangelho, faz aí uma retrospectiva de tudo que aconteceu nesses meses, né? Porque eu acho que todos passaram dificuldades de alguma forma, né? Ou de estar preso, ou de estar sem emprego, ou de ver os filhos, né, em alguma dificuldade por não ter escola. Ou de ser de grupo de risco, ou de ter pego Covid. Se dentro do teu coração prevaleceu mais o pensar no outro, naquele que estava, né, acometido pela Covid, estava no hospital, sem emprego, ou aqueles seus amigos que estavam passando por mais dificuldade, se esse sentimento, esse teu sentimento de pensar no outro foi maior que o teu medo, ó, já é um passo aí para Mas eu você, acredito que né? muitas pessoas, porque você percebe que nós iniciamos o nosso Evangelho no Lar, né, com muitas pessoas, com muitas visualizações, para que aquelas pessoas que, como a Angelita falou, o primeiro momento do impacto, né? Ou você pode se acovardar e se amedrontar e tentar sobreviver e tentar só pensar em você, ou então você pode, logicamente, ter toda a proteção necessária, mas também pensar no outro, ou, né, você quem vai fazer essa escolha. E a partir do momento em que nós começamos a fazer o Evangelho junto, muitas pessoas falaram, puxa vida, eu não estava conseguindo fazer o Evangelho, porque eu estava com tanto receio, eu estava tão inseguro, mas agora eu estou acompanhando o Evangelho, eu estou me fortalecendo. Então, olha só, que corrente maravilhosa que a gente acabou fazendo, né? E assim, qual foi a intenção? A intenção foi unir os corações para que a gente pudesse juntos estar passando por esse momento. E a gente está junto ainda, e a gente quer continuar junto. A gente não quer não continuar mais junto, a gente quer sempre estar continuando juntos aqui no Evangelho, um ajudando o outro. Você vai perguntando, né?
E aqui estão perguntando se a oração é uma forma de caridade. Com certeza. Principalmente aquela oração que você faz e que você nem diz para a pessoa que você fez, né? Você não tenha dúvida que a oração é uma das maiores caridades que nós podemos fazer para com o outro, mesmo que o outro não saiba, você não precisa nem dizer nada, né? Então, olha só que grande oportunidade que nós temos, que proposta neste momento que nós temos para modificar a forma como nós olhamos o mundo. Porque se nós estamos encarnados para nos purificarmos, né, nós precisamos nos fortalecer. Por quê? As tempestades vêm, não tem jeito, né? Assim como na natureza, a tempestade vem a enxurrada, essa enxurrada vai para o rio, e o rio, ele vai abrindo caminho, ele vai adquirindo cada vez mais água, porque ele tem certeza que o final dele é no oceano. Assim como nós também sabemos que a nossa vida, ela nunca cessa. Quando a nossa vida cessa? Nós podemos estar sem o nosso corpo físico, nós podemos ficar sem o nosso corpo físico, porque todos nós vamos ficar sem o nosso corpo físico quando deixarmos aqui o planeta. Mas a vida cessa? Não, de forma alguma. E nem a nossa evolução, né? Principalmente, né? E nem a nossa evolução. Então, a vida ela é constante. A vida ela é constante. Ora estamos no corpo físico experienciando, superando tribulações, superando desafios. Ora estamos no mundo espiritual, colocando novos desafios para a nossa próxima reencarnação, e tudo aquilo que podemos ajudar no plano espiritual, como nós já vimos em tantos livros psicografados pelo Chico Xavier, né? Através de Emmanuel, através de André Luiz. André Luiz, nós sempre comentamos no livro O Nosso Lar, e toda essa peregrinação desse espírito, ele contando esse caminho, né, dele, do desencarne dele, dos desenganos e das decepções que ele teve com ele mesmo, né, para ele entender que ele não era perfeito, né, chegando lá e foi, depois de tantos anos, né, depois de 8 anos lá no umbral, ele achando que tinha feito muita coisa por ele e descobrir que ele era um suicida inconsciente. É difícil, é um golpe duro, mas a bondade, a misericórdia do Pai, ela é muito grande, e ela nos dá a oportunidade de nós recomeçarmos. Assim como ele teve tantos encontros com espíritos que estavam trabalhando com afinco ali no plano espiritual, eram espíritos maravilhosos que haviam fracassado na sua missão aqui no mundo físico. Então, esse sede perfeitos, ele é de uma profundidade absurda para nós, porque, como mesmo a Angelita colocou, nós não podemos mensurar o que é a perfeição divina. Nós podemos entender que o homem de bem, ele já perdeu alguns preconceitos. O homem de bem, ele já não é mais tão preconceituoso em relação a muitas coisas, em relação à religião, em relação a credo, em relação à opção sexual. Ele já não tem essa coisa desse preconceito, porque esse preconceito, ele está muito ligado a olhar, né, e julgar-se melhor do que o outro, julgar-se ou superior ou inferior ao outro. Quando nós saímos desse julgamento, ninguém é inferior ou superior. Mesmo nas revistas espíritas, nas reuniões, as primeiras reuniões parisienses que existiam, né? Existiam pessoas de todas as religiões, como aqui na Fraternidade do Amor. Vem pessoas de todas as religiões. Nós não estamos aqui para fazer apologia e nem dizer que uma religião é melhor olha, que a você outra. tem que vir pra cá porque a religião que você está não sabe. Gente, não. Então é um católico espírita, né?
é um protestante espírita, um evangélico espírita. Qual é o problema? Qual é o problema você querer se aprofundar um pouco mais na parte científica ou na parte filosófica da doutrina espírita? Isso vai fazer você menos católico, menos espírita, mais espírita? De forma alguma. O conhecimento, minha gente, o conhecimento é algo ainda muito superficial. O conhecimento só passa a ter significado quando se transforma em sabedoria para o nosso espírito. Exatamente. Porque aí é bagagem para a gente levar, né? Enquanto não for assim, é só conhecimento que você vai deixar na sua mente por aqui. Não é isso, Angelita? É verdade. O homem de bem, né? A primeira coisa que ele pratica é a lei do amor e da caridade. A partir do momento que você pratica a lei do amor, todos são iguais perante a Deus. Nós somos filhos de um mesmo Pai, cada um na sua escala evolutiva. Então, aquele que se julga estar mais evoluído, ele tem por lei compreender aquele irmão que ainda não chegou lá. A partir do momento que você faz esse julgamento, você pode ter certeza que você está pior que ele. Você está muito pior que ele. Como é que você se julga conhecedor de vários livros, se julga um cristão, né? Um cristão que eu digo aqui é um cristão que acredita nas leis do amor e da caridade, no Evangelho de Jesus, e julga o outro. Aquele pela sua raça, pela sua cor, pela sua opção sexual, pela sua religião. Você está julgando? Risca. Acabou. Você não tem... Você está anos-luz disso, né? Nós somos todos iguais perante a Deus. A gente tem que compreender isso. Todos têm que compreender. Uns numa escala evolutiva maior, porque tem aquela compreensão do amar a Deus, do amar ao seu próximo como a si mesmo, né? E o homem de bem tem essa fé em Deus, né? Fé o quê? Nas suas leis e na justiça divina. Quando a gente fala em leis e justiça divina, é para você parar de chorar na hora que acontece alguma coisa e falar: ai, por que eu estou passando por isso? Eu estou passando por isso porque é necessário. Para quê? Ou para me aprimorar, ou para eu compreender, ou para se purificar. Exatamente, para se purificar. Nós não acabamos de falar aqui sobre a nossa escala evolutiva, que nós estamos aqui todos fazendo nosso aperfeiçoamento. Você faz um aperfeiçoamento como? Como você acha que vai ser seu aperfeiçoamento? Aprendendo, ou pelo amor ou pela dor. Então nós vamos todos caminhando juntos, né? Aquele que sabe mais ajuda o outro, compreende mais, tenha mais paciência. Não adianta você se achar um ser evoluído se você não tem paciência com nada, se você não compreende sua família, se você julga o outro, você sai no trânsito, você briga no escritório, não aguento aquela pessoa. Gente, né? Vamos pensar aí um pouco, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós vamos fazer aqui? Vamos parar de perder tempo, né, com essas coisas e vamos... né, nos interiorizar e acreditar nas leis divinas. Acreditar nas leis divinas é saber que não existe, como a Vera falou, não existe um sofrimento eterno. Nós estamos aqui para se purificar, para compreender, e o nosso final é a perfeição. Olha que maravilhoso pensar nisso. Fala. Então, gente, você vê, é uma esperança, né? Espíritos é uma esperança eternos, né? Olha que maravilha. Assim, os nossos sofrimentos, eles são momentâneos. A nossa vida perante a eternidade é assim. Um pingo de água. É um pingo de água. E o próprio Humberto de Campos, ele nos dizia que todos nós somos sugados, né? Pela esponja assim do tempo, né? O tempo, ele vai, a cada encarnação que nós vamos passando, o tempo vai passando e as nossas imperfeições vão sendo sugadas. Olha a sua vida quando você estava na adolescência, tá? E olha a sua vida agora, se você já saiu da sua adolescência, porque normalmente a gente começa a ter uma reflexão e assumir, quer dizer, isso do nosso tempo aqui, assumir uma responsabilidade sobre a nossa espiritualidade quando nós estamos um pouco mais maduros, né? Apesar que hoje nós temos adolescentes, nós temos crianças, né? que já estão assim
amadurecidos em relação à espiritualidade. E quando nós estamos amadurecidos em relação à nossa espiritualidade, nós percebemos as lições que nos são trazidas e aquelas que são aprendidas. Então, para nós que temos um pouco mais de idade, se nós olharmos para a nossa adolescência e olharmos para agora, quanto nós já aprendemos? O quanto nós aprendemos a flexibilizar, o quanto nós saímos do nosso radicalismo, o quanto nós já queremos ser felizes e não ter razão. Não dizem assim, né? Nossa, se eu tivesse essa sabedoria, tivesse aquela idade, não é todo mundo. Exatamente. É a mesma né? coisa, gente, perante as encarnações, né? E assim, então, coisa. o que nós podemos observar? Que as nossas imperfeições, elas foram sugadas pelas experiências que nós tivemos, pelo nosso tempo. Então, nós vamos sair daqui mais iluminados um pouquinho, mais aperfeiçoados um pouquinho, mais perfeitos um pouquinho em relação a algumas situações das quais nós conseguimos superar nessa encarnação. É difícil, minha gente, é difícil e é sofrido quando o nosso ego, o orgulho e a vaidade, né, e o egoísmo, como a Angelita colocou, supera, né, o nosso lado espiritual. Agora, quando nós permitirmos que a espiritualidade, a compreensão que nós temos em relação à nossa eternidade supere a nossa reflexão, muitas coisas e muitos pontos de vistas vão mudar na nossa vida. Vão mudar. E quando a gente fala em homem de bem, né? Muitas pessoas falam assim, eu acho que eu só não sou melhor porque eu não tive oportunidades na vida para fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer, de ajudar aquela pessoa, de ser melhor, porque se eu fizesse tal coisa eu seria uma pessoa melhor. Vamos analisar aqui Jesus, né? Como que Jesus nasceu? Jesus nasceu numa manjedoura, sem nada, sem ninguém, naquele tempo. E olha o homem que ele se... né? Quantos e quantos... A realeza dele, né? Quanto e quanto tempo já se passou e ainda se fala dele. Então, não importa da onde você veio, de que forma você veio, né? Porque tem pessoas que têm destinos horríveis, né? Quando nascem, ou mesmo na sua histórias infância, de vida, na sua adolescência, histórias terríveis que falam assim, eu sou magoado, eu sou triste porque aconteceu aquilo lá atrás. Isso que dá força para o espírito. Exatamente. Olha Jesus, olha tudo que ele passou, né? Ele foi taxado de louco, de lunático, de tudo. E aí o tempo foi passando, ele foi deixando aquelas parábolas que muitas vezes as pessoas não compreendiam, né? E hoje em dia a gente ainda lê e fala, nossa, era isso que ele quis dizer naquela época. Então, não importa de onde você vem, e sim qual é o caminho que você vai trilhar, né? Aí nos seus dias, pensa nisso, né? O seu caminho você vai fazer, né? Através das suas experiências, nós temos bagagens imensuráveis que trazemos de outras encarnações e que podemos nos reconectar com elas. Lembra quando a gente fez a palestra de São Francisco, de João Evangelista, que se conectavam, né, com as suas encarnações passadas? Nós também trazemos essas bagagens ruins e boas, né? Vamos nos conectar com as boas e vamos trilhar aí para ser realmente um homem de bem. E hoje em dia é difícil, né? Porque o que a gente vê dentro da parte corporativa, né? Dos nossos políticos, tudo, existe a lei do mais forte, daquele que pode levar vantagem, né? Aquele que quer levar vantagem, que é o mais esperto. A partir do momento, só pensa nele. A partir do momento que você, né? Você começa a compreender isso, esse não é o caminho, né? A gente vai se distanciando do nosso verdadeiro aperfeiçoamento evolutivo, né? Então hoje, você pode traçar seus planos através dos olhos de Deus, né? Não através dos olhos dos homens, porque às vezes a gente fica tão colocado nesse nosso dia a dia que a gente acaba indo por caminhos, aí você fala, peraí, não é bem assim, né?
Não é a lei da vantagem, né, Vera? A superficialidade, do toma lá da cá, tem que Olho ser tudo por agora, olho, né? né? Tudo Olho tem por o seu olho. tempo, tudo tem. Olha, o tempo de Deus é o tempo certo. Nós ainda não aprendemos a respeitar esse tempo de Deus. Se nós observarmos a natureza, né? Quando você planta uma semente, você não pode ir no outro dia reclamar a árvore. Você tem que dar o tempo para que essa semente possa morrer e germinar, para que ela possa vir. Então, ela tem um potencial, assim como nós temos um potencial. E Deus tem toda esta paciência de esperar o potencial de cada um dos seus filhos. Leve o tempo que levar, né? Leve os milênios que levar, mas Deus está esperando por todos nós, purificados, perfeitos, para que nós possamos também trabalharmos nessa obra divina que estamos começando a gatinhar para poder entender um pouquinho, né? Então, nós que nos afeiçoamos e que simpatizamos e que nos dizemos espíritas, ser espírita é trabalhar na caridade. Essa é a missão do espiritismo. A missão do espiritismo não é tornar as pessoas espíritas, de forma alguma, né? É moralizar os espíritos. É você saber que todos nós estamos imersos em leis divinas que são imutáveis e todos nós seremos julgados da mesma maneira que nós nos julgamos e julgamos o outro. Então, a partir do momento que você sai do julgamento, que você está no amor incondicional, você está na caridade, aí a coisa já melhora. Aí é quando você começa a florescer e a frutificar verdadeiramente, a acolher ao seu próximo, seja o seu próximo quem for, dentro de tudo aquilo que nós falamos na lição de hoje. E assim, né, para finalizar aqui, o bem, ele está na nossa essência. Quando nós somos criados por Deus, né, a sua imagem e semelhança, a essência do bem está dentro de nós. Aconteça o que acontecer, com qualquer pessoa, com qualquer ser humano, mesmo que ele esteja nesse momento trilhando o mal, a essência do bem está dentro dele. Um dia haverá esse despertamento. O quanto antes, para todos nós, melhor, né? Porque é nessa nossa escala do aperfeiçoamento aí do ser de perfeitos. E aí eu digo para você, né? Por que esperar? Por que a gente não coloca essa essência para fora hoje? Não liberta. Você sabe você sabe da sua finitude aqui no planeta Terra? Você sabe se hoje é o último dia que você vai estar com a sua família, com o seu filho? Seu último jantar, seu último dia na Terra? Todo aquele que partiu, ninguém sabia. Não é verdade? Por que não começar hoje isso? Por que não, sabe, sede perfeitos, homem de bem, né? Jesus está esperando a gente para que isso aconteça, não é? Os bons espíritas, né? O verdadeiro espírita. A gente está, vamos refletir sobre isso. Isso é muito profundo, minha gente. Exatamente. O quanto dá para a gente melhorar. Eu acho que você tinha um encerramento para... Dessa do mestre, né? Então, tem uma história, ela é muito falada no budismo, né? No Zen budismo, essa historinha. Às vezes até vocês podem até conhecer. Caminhava um mestre e um discípulo, né? Passavam por um rio. Esse mestre ensinando o seu discípulo sobre as coisas, sobre o amar ao próximo. E nisso o mestre viu no rio um escorpião que subia e descia, né, se afogando ali. E o mestre disse ao discípulo: nossa, olha aquele escorpião, vamos, né, salvá-lo aqui. É um animal, todo ser vivo, né, precisa do nosso amor, tudo, né? Aí ele foi lá e o
discípulo apavorado, nossa, ele vai pegar naquele escorpião, ele tá louco, né? Aí foi lá, o mestre pegou o escorpião, colocou, e quando foi colocar na terra, o escorpião picou ele. Aí o discípulo falou, não falei? Olha lá, você viu, o animal tem um instinto, ele foi lá e te picou. Aí o mestre virou para ele e falou assim, mas eu também tenho um instinto, o instinto do amor ao próximo, isso está dentro de mim, né? Amor incondicional. Exatamente, o amor incondicional. Então, a essência, né? Tem a essência aí do amor, por mais que você vai correr risco, que você sabe que o outro está no instinto do mal, mas você não vai desistir, né? Seja um inseto, seja um animal, seja um ser humano, a gente nunca pode desistir de tentar dar um recado amoroso para quem quer que seja. Então, nós vamos aproveitar esses momentos para as nossas vibrações. Ela vai reiniciar o nosso Instagram e eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Nós falamos para vocês que dia 26/9 é o trabalho de limpeza de Preto Velho, só que para este sábado nós não temos mais vaga, tá, minha gente? A próxima é para o dia 10 de outubro. Se você quiser, você já pode agendar, porque o número é limitado de pessoas, né, minha gente? Porque a espera é lá fora da fraternidade, as pessoas vão estar entrando gradativamente, conforme vai saindo determinado número de pessoas, vão entrando outras pessoas, ok? Então, para este sábado já está encerrado a reserva para a limpeza de Preto Velho. Agora, se você quiser fazer, é só para o dia 10 de outubro. Esse sábado também eu vou dar curso de Reiki nível 1 e nível 2. É o primeiro do ano, tá? Então, se alguém quiser estar fazendo o curso de Reiki nível 1 e nível 2, você pode estar mandando um WhatsApp para mim, fazer a inscrição comigo, ou até mesmo pelo WhatsApp da fraternidade. Eu tenho 2 lugares, apenas 2 lugares, tá bom? Também encerrou aqui o número de pessoas. E tem mais alguma? Tem o Yakisoba, né? Que dia que é? Que dia que é Yakisoba? 17, né? Dia 17 de outubro é um pedacinho da Mokamura aqui na Fraternidade do Amor. Já tá bem concorrido, Yakisoba, tá bem concorrido, tá, minha gente? Infelizmente dá para fazer aí algumas centenas de porções, só que o Yakisoba da colônia japonesa aqui, dia você 17 retira, né? As porções são individuais, dia 17/10, das 12 às 15 horas. Não, é das 11 às 14. Já modificou, mas não tem problema. Manda um WhatsApp que a gente passa todas as informações. Tá bom? Isso. Então, yakisoba, vegetariano, para quem não come carne, só de frango ou misto. Ou então só de cogumelo, tá bom? Ok. Aproveita para almoçar bem gostoso e ainda ajuda a gente aqui. E faz a sua reserva com antecedência, não deixa para a última semana, porque olha, com certeza isso aí vai esgotar. Já voltou? Vai reiniciar agora. Cadê? Eu perdi o Facebook. Aqui. Voltou? Essas vibrações, né? Já voltou? Pode. Vamos às nossas vibrações da noite de hoje. Não esqueçam seu copo de água. Coloquem aí os nomes que vocês precisam. Eu já tô vendo aqui um monte de gente colocar: Jesus, visita meu lar. Vamos convidar Jesus nessa noite para estar nos nossos lares, nos abençoando, abençoando as nossas famílias, todos os nossos amigos também. Jesus, visita nessa noite o lar de todas essas pessoas que estão nos acompanhando aqui nas redes, as pessoas que deixaram seus nomes nas vibrações. Jesus, visita meu lar. Vamos doar do nosso mais profundo amor a todos os lugares aqui
que serão mencionados. Vamos pedir primeiramente pela paz do mundo, por todos os países que estão em guerras, em desajustes, passando pela pandemia de Covid, por todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nas casas de saúde, em qualquer local que onde tiver um leito de dor, Jesus possa se fazer presente. E vamos doar do nosso coração muito amor, muita cura, muita paz a todos os doentes, todos aqueles que necessitam das vibrações, todos esses nomes colocados aqui nas nossas caixinhas de vibrações, aqui na nossa casa também. Jesus se faça presente para que essas pessoas tenham sua saúde restaurada, a sua fé fortificada. Vamos pedir por todos. Nós vamos pedir aqui pela nossa casa de luz, a Fraternidade do Amor, todas as equipes de cura, do bem, do amor que atuam aqui na nossa casa, atendendo a todos, pedindo por todas as pessoas, os frequentadores, os trabalhadores, todos aqueles que adentrem aqui na nossa casa, que já recebam energias de cura, de amor. Vamos pedindo por todos os lares, por todas as mães aflitas, por todos os filhos que estejam envolvidos em drogas, em coisas ilícitas, que Jesus possa se fazer presente nesses lares, acalmando, trazendo fé e união a todos eles. Nos pedindo por todos os idosos, asilos, creches, orfanatos, pelas crianças abandonadas, que Jesus possa trazer muito amor ao coração deles, por toda a juventude, por todos os locais de trabalho, por todos os nossos amigos e também os nossos supostos inimigos. E nesses instantes vamos fazer uma vibração especial para os nossos lares. Mentalizem Jesus adentrando a porta da frente dos vossos lares, espargindo luz e cura, colocando uma luz imensa no seu lar. Nós vamos pedir por todos os trabalhadores aqui da fraternidade, em especial a Roberta D'Angelino, o Rubens, a Maria José, a Deise, Dona Carmen. Vamos pedindo também pelo Pedro Salomão, pelo Henry, que nasceu no domingo, que é o netinho da Vera, que nós fizemos as vibrações aqui as 2 semanas. Um bebezinho lindo e forte, que Jesus o abençoe. E nesses instantes, vamos pedindo pela fluidificação das águas, que nela seja colocado todo o remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Graças a Deus. Nós estamos ainda nesses momentos, nos harmonizando com esta energia de amor, de cura, de caridade, de acolhimento, que recebemos de todos esses nossos irmãos do plano espiritual, de toda essa corrente de cura
com o Dr. Bezerra de Menezes, que possamos sentir essas energias curadoras que nos envolvem, que nos curam, que cortam todos aqueles pensamentos negativos, aqueles sentimentos angustiantes, inseguranças, que tudo isso possa ser limpo do nosso campo energético nesses instantes. Como nós conversamos na noite de hoje, todos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus é para nos direcionarmos para o nosso melhor. A cada encarnação nós temos a oportunidade de nos capacitarmos um pouco mais no amor, no perdão, nessas virtudes que muitas vezes ainda estão adormecidas dentro de nós, mas nós sabemos da nossa essência. A essência do amor, que foi com esse amor que o Pai criou e cria cada um dos seus filhos. Vamos deixando mais em evidência na nossa vida essas capacidades que nós já temos adquiridas e que possamos praticá-las no nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Principalmente com aquelas pessoas das quais mais temos dificuldade. Que nós possamos a cada dia fortalecer, tornar os nossos espíritos mais confiantes neste caminho e na missão que é dada a cada um de nós nesta vida, nesses presentes diários que nós temos do Pai, na oportunidade de perdoar, de nos renovar, de buscar o amor, de praticar a caridade, de superarmos o nosso orgulho, as nossas vaidades. E é assim nesta disposição que na noite de hoje nós possamos nos sentir abençoados, erguendo os nossos braços e captando esta chuva de luz, de cura, de amor, de renovação que se derrama sobre todos nós. Vai nos curando, vai nos tranquilizando, vai amenizando dores, sofrimentos, pensamentos, emoções, alinhando e energizando cada um dos nossos centros de força, desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. E nós podemos abaixar os nossos braços e agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a toda esta legião de bons espíritos pela assistência, por tudo que recebemos na noite de hoje. E é assim que nós queremos encerrar o Evangelho da noite de hoje, graças a Deus. Você,
se gostou do nosso Evangelho, se você acompanhou, se você sabe de alguém que precisa estar ouvindo essas palavras, que possa estar também acompanhando essas vibrações, você pode estar curtindo a nossa página, tanto no Face como no Insta, você pode estar compartilhando com seus familiares, com seus amigos. É muito importante para a fraternidade que você possa compartilhar esse Evangelho, para que nós também, possamos... Né? No YouTube também, né? No YouTube também nós temos isso, você também pode curtir no YouTube e passar para os seus amigos aí, né, uma boa mensagem. Às vezes a gente passa tantas mensagens, né, engraçadas, mas vamos também passar essa mensagem. Ela é uma mensagem de amor, de esperança para todos nós. Então, até a próxima semana. Um grande beijo para vocês. Abraço fraterno. Beijo.